Uniclac. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, olha só quem chegou, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho chegando para trazer o prosseguimento do nosso projeto político-pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua aprendizagem histórica significativa. Nós estamos destrinchando o edital tintim por tintim para que você fique muito bem competitivo e tenha um grande desempenho nas suas provas. Estamos trabalhando com História de Pernambuco. E olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre o voto de Cabresto e a política dos governadores. Ou seja, significa dizer que hoje trataremos especificamente sobre a chamada Primeira República no Brasil, também conhecida como República Velha, período histórico compreendido entre a proclamação da República, ocorrida no ano de 1889, e a Revolução de 1930, que dá início à Era Vargas. Então, este longo período histórico, que é chamado por uns de Primeira República e por outros de República Velha, é que a gente vai conhecer as principais características políticas. Nós vamos falar do voto de Cabresto, aquele voto que era imposto pelo coronel contra a vontade íntima do eleitor. Afinal de contas, o voto durante a Primeira República no Brasil, de acordo com os preceitos estabelecidos pela Constituição de 1891, estabelecia o voto aberto, voto a descoberto. Então, isso contribuía para que ocorressem muitas fraudes eleitorais, voto de cabresto, voto de bico de pena, clientelismo, coerção, violência. E existiu também a chamada política dos governadores, que se constituiu num acordo estabelecido entre o governo federal e as oligarquias estaduais. O grande mentor intelectual da chamada política dos governadores foi o presidente da República, Campos Salles. É Campos Salles que implantou, então, essa espécie de troca de favores entre o Executivo Federal e os diversos executivos estaduais, na medida em que o governo federal concedia vultosas somas de capitais que eram investidos nos estados e se comprometia também a não intervir na política estadual e, em contrapartida, exigia que os estados garantissem a eleição de parlamentares comprometidos em fazerem parte da base aliada do presidente da República. Era um verdadeiro toma lá da cá da política nacional. Então a gente vai entender nos seus mínimos detalhes as características principais da política durante a chamada Primeira República ou República Velha, se você preferir chamar assim, estudando o voto de Cabresto e a política dos governadores. Pessoal, o lance é o seguinte: bem-aventurados os que trabalham o dia inteiro e ainda estudam na madruga. Olha só que legal. Essa é para você, meu caro Beni. Bem-aventurados os que trabalham o dia inteiro
e ainda estudam na madruga. Você vai alcançar seu objetivo, você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação, principalmente porque você está se preparando no lugar certo, se está se preparando com a equipe de campeões do LAC Concursos. Link seu sucesso. Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, começar a nossa aula de hoje falando sobre o voto de cabresto. O voto de cabresto, como eu mencionei aqui no início da nossa aula, bem no comecinho da aula, eu já dei algumas das características do chamado voto de cabresto. É o voto característico da Primeira República no Brasil. Só recapitulando para você que já esqueceu, a Primeira República vai de 1889 até 1930. A Primeira República, por sua vez, também é conhecida como República Velha. Não pode esquecer isso aí, pessoal. Então, o controle do voto durante a Primeira República era chamado de voto de cabresto. Voto de cabresto que era um limite ao exercício da cidadania no Brasil, na medida em que o eleitor não tinha vontade própria. Ele era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. Olha o coronel aqui de chapéu na cabeça, puxando o pobre do eleitor para que ele deposite o seu voto na urna. Este é o voto de cabresto. O coronel está obrigando o eleitor a votar no candidato que ele determinar. Era essa a relação de troca de favores, pessoal. Claro que isso limitava a autonomia, limitava o direito de escolha, de livre escolha do pobre do eleitor, que não tinha alternativa. Olha ele aí, de pés no chão. O coitado dependia dos favores do coronel, então ele não poderia desobedecer, porque se ele desobedecesse às ordens do coronel, aí, meu amigo, aí a coisa ia ficar preta, porque quem ia entrar em ação eram os jagunços para descer a porrada no eleitor que não obedecesse ao respectivo coronel. Então, o voto de cabresto durante o início do período republicano no Brasil representou uma grave limitação do exercício da cidadania política, um abuso de autoridade econômica, o que a gente chama hoje de abuso do poder econômico. Era isso aqui, ó, do voto de cabresto, o abuso da autoridade do coronel e também a compra de votos. Como é que se dava essa compra de votos? Através da troca de favores. O coronel era a principal autoridade na esfera municipal. Quanto mais eleitores o coronel conseguisse manipular, mais importante, mais influente seria esse coronel. Então, olha só, o coronel era quem escolhia o delegado de polícia, o coronel era quem nomeava os funcionários públicos das diversas repartições municipais, o coronel era quem escolhia a professora no grupo escolar, o coronel poderia conseguir a matrícula para o filho de seu dependente lá na escolinha para estudar, para ser alfabetizado. Enfim, havia uma grande dependência em relação ao coronel. Isso é o que nós chamamos de clientelismo ou troca de favores. Forma-se uma relação de clientela entre o coronel e os eleitores que estão sujeitos ao voto de cabresto e ao curral eleitoral. Era constante o uso da máquina estatal nas eleições, pessoal. Os grupos que estavam no poder
usavam descaradamente verbas públicas para se manter no poder. Não muito diferente do que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Mas desde aquela época aí no Brasil, então os grupos que estavam no poder usavam de mecanismos para permanecerem no usufruto do poder, vencendo as eleições, muitas vezes utilizando-se de métodos fraudulentos. E outro aspecto importante que ajudou na consolidação do voto de cabresto é o fato da concentração da terra e do poder político no Brasil. Na esfera municipal, quem representava o poder político no nosso país eram os coronéis. Quem eram esses coronéis? Geralmente, os coronéis eram grandes proprietários de terras, latifundiários. Então, eles tinham lá os agregados, as pessoas que dependiam diretamente dos benefícios proporcionados pelo coronel. Então, era de um lado o favor e de outro lado o voto, não tem acordo. Você quer um favor? Quero. Eu te dou esse favor, porém tem um preço. O preço é a obediência canina. Eu quero a sua fidelidade. Você vai votar em quem eu mandar. Esse é o voto de cabresto. E nesse contexto nós temos as chamadas práticas coronelísticas. Olha, esta charge aqui é sensacional, cara. Essa charge aqui é fantástica, fabulosa. As próximas eleições de cabresto, mostrando aqui, olha só, tem o político arrastando a rédea curta, o burro. Quem é o burro? O burro é o eleitor, é o voto de cabresto. Ele vem para depositar o seu voto na urna, sendo recebido por uma mulher que representa a soberania nacional. Esta charge do Storni é fantástica e ilustra muito bem o que foi o chamado voto de cabresto no Brasil. Mas vamos falar então das práticas coronelísticas no Brasil. Temos aí o voto de cabresto, que já falamos o que é a manipulação do coronel controlando o voto do eleitor, fazendo com que o eleitor vote em quem o coronel determinasse. Lembra que o voto era aberto, pessoal. Todo mundo ficava sabendo em quem você votou. Então, isso facilitava a manipulação, o controle por parte do coronel. E outro aspecto interessante é que durante a Primeira República no Brasil, não existia a justiça eleitoral para fiscalizar as eleições. Então nós temos aí uma relação de clientelismo entre o coronel e os seus eleitores, e as fraudes são generalizadas. Havia muita fraude em todas as eleições realizadas nesse período. Então temos algumas expressões importantes, pessoal. Voto de cabresto é uma expressão importante, que é o voto que o coronel forçava o eleitor a dar. E temos também o voto de bico de pena. O que vem a ser o voto de bico de pena, professor? É a alteração das atas de contagem de votos. Trocando em miúdos, são as fraudes eleitorais. Existia também uma outra expressão importante chamada de curral eleitoral. O curral eleitoral era o número de eleitores que o coronel conseguia manipular. Quanto maior fosse o curral eleitoral, maior seria o prestígio político do coronel. O coronel que usava de trocas de favores para conseguir a simpatia dos eleitores. Mas quando essa simpatia falhava, aí entrava em ação a tropa de choque do coronel, a coerção e a violência
que era feita através dos bandos de jagunços, os pistoleiros fortemente armados pelo coronel para defender os seus direitos. Todos os coronéis aí que se prezavam tinham a sua guarda pessoal, tinham lá os jagunços fortemente armados até os dentes, para defender seus interesses político-partidários. O coronelismo, pessoal, se baseou no poder local exercido pelos coronéis. Os coronéis que, via de regra, eram latifundiários, grandes proprietários de terras. Mas também existiam coronéis usineiros, existiam coronéis comerciantes, mas, via de regra, os coronéis eram grandes proprietários de terras, os latifundiários. E havia a ação dos grupos dominantes, através das chamadas oligarquias, que era a reunião de várias famílias de coronéis, formavam alianças políticas para conquistar o poder, formando assim oligarquias. Vale dizer também que essas oligarquias ora se uniam, ora se dividiam. Então não era uma questão consensual, pessoal. Dependia do momento, poderia ser amigo ou poderia ser inimigo mortal, viu? A violência foi uma característica muito marcante da política brasileira neste período caracterizado pelo clientelismo, ou seja, pela troca de favores, mas também caracterizado pela coerção, pela violência contra aqueles que não aceitavam o mando e os desmandos dos coronéis. O voto era aberto, já falamos, o voto era descoberto, isso facilitava a manipulação do voto de cabresto, e havia o curral eleitoral, que era o número de eleitores que o coronel conseguia amealhar para seus aliados políticos, num contexto histórico marcado pela ocorrência de constantes fraudes eleitorais e, para variar um pouquinho na história do Brasil, não é mesmo? Muita corrupção política, muita corrupção e também exclusão. Por que exclusão, professor? Porque a maioria da população brasileira não tinha direito a voto. Nesse contexto histórico que nós estamos falando, que é o da Primeira República, vigorava a Constituição de 1891. Constituição esta que garantia o direito de votos para maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Portanto, estavam excluídos da cidadania plena, ou seja, do direito da participação política, as mulheres, os menores, os padres, militares de baixa patente, mendigos, toda essa galera aí, estava excluída do direito de votar. Enfim, essas são as características básicas do chamado coronelismo, o voto de cabresto, o curral eleitoral, o voto de bico de pena. E esta outra charge aqui também é sensacional, porque ela mostra uma senhora idosa, toda séria, né? Simbolizando a política, mostrando que a política nacional era uma senhora conservadora. E o que ela tem na mão aqui, professor? Ela tem uma folha de parreira, escrito fraude. E do lado temos uma urna eleitoral. Veja aqui, eleições. Olha a urna eleitoral. Olha quem é que está saindo bela e maravilhosa, nua da urna eleitoral. Está saindo uma bela mulher, que simboliza as eleições. Então, as eleições são fraudulentas. A velha política conservadora, através da folha de parreira da fraude, impedia que a verdade saísse nua e crua das urnas
durante as eleições. Isso aí é fraude no 12, meu companheiro. Isso aí é manipulação dos resultados das eleições durante a Primeira República. Outro assunto importante que nós trataremos na aula de hoje diz respeito à política dos governadores, que consistiu na aliança envolvendo o governo federal, na figura do presidente da República, e os governos estaduais, na figura dos presidentes estaduais. Isso mesmo. Antigamente chamava-se presidentes de estado, que corresponde ao cargo de governador. Então, quem criou essa política é este senhor aqui de Cavanhaque. É o presidente Manuel de Campos Salles, o presidente que renegociou a dívida externa brasileira com bancos ingleses, o famoso Fund Loan. Ele também é o criador da política dos governadores, uma aliança envolvendo o executivo federal e os executivos estaduais. Ou seja, o governo federal daria total apoio para a oligarquia que estivesse dominando no respectivo estado. Em troca, exigia fidelidade por parte desse estado lá no Congresso Nacional, lá na sede da República, no Rio de Janeiro. Tudo bem, pessoal? Está compreendendo aí? Uma troca de favores, política dos governadores. Então, o presidente dava apoio para os governadores, mas exigia também que os governadores dessem apoio para o presidente. Sabe como é? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Toma lá, dá cá. É a troca de favores na política nacional. A política dos governadores acabou se constituindo num verdadeiro sustentáculo das oligarquias estaduais em troca do apoio político, pessoal. E isso contribuiu de forma significativa para o reforço do poder local, ou seja, do coronelismo. O que significa isso? Trocando em miúdos, significa dizer que a política dos governadores acabou por acirrar ainda mais as disputas intestinas nos estados. Espera aí que eu vou trocar em miúdos aí, pessoal. Significa dizer que a política implementada pelo presidente Campos Salles, chamada de política dos estados. Campos Salles dizia: é dos estados que se governa o Brasil. Política dos estados é o mesmo que política dos governadores, uma aliança entre o governo federal e os diversos governos estaduais. Só que isso acabou por alimentar ainda mais as rivalidades internas, as rivalidades entre as várias oligarquias estaduais que se digladiavam pelo poder político. Por exemplo, em Pernambuco, as várias oligarquias começam a brigar entre si e muitas vezes com atos de extrema violência para conseguir suplantar o grupo político adversário e chegar ao poder na esfera estadual. Então, como um reflexo da política dos governadores, nós tivemos a intensificação do coronelismo no Brasil e o aumento das lutas violentas envolvendo as diversas oligarquias. Entre os mecanismos de controle do poder oligárquico estava a CVP. O que é essa CVP aí, professor? É a Comissão Verificadora de Poderes. Comissão Verificadora de Poderes, que era realizada lá na capital federal,
no Rio de Janeiro e estava sob a chefia do senador Pinheiro Machado, senador gaúcho Pinheiro Machado. Então explica melhor aí, pessoal. Vamos explicar aqui a Comissão Verificadora de Poderes. Eu vou explicar para você. Olha só, gente. Os candidatos que eram eleitos nos estados, os deputados federais, os senadores, ao chegar à capital federal, o Rio de Janeiro, eles precisavam jurar lealdade ao presidente da República. Eles precisavam declarar o seu apoio ao presidente da República. Caso contrário, eles não seriam diplomados. E não sendo diplomados, eles não poderiam ser considerados eleitos e exercerem seus respectivos cargos. Por isso que, popularmente, a Comissão Verificadora de Poderes, que supostamente iria fazer uma investigação para saber se o indivíduo foi eleito deputado ou senador através de meios fraudulentos. Todo mundo sabia disso. Quem é que não foi eleito por um método fraudulento? Todo mundo usava essa prática. Só que é uma forma de impedir que políticos oposicionistas ao presidente da República fossem empossados. Então, esse mecanismo, a Comissão Verificadora de Poderes, ficou conhecida como degola. Os caras que não eram aprovados, eram degolados. Degolados metaforicamente, eu estou dizendo, não matava ninguém, só não diplomava o cara para assumir o seu posto, ou de deputado federal, ou de senador. Essa era a velha Comissão Verificadora de Poderes, que garantia o fortalecimento do Executivo e a limitação da autonomia do Poder Legislativo. Por que limitação da autonomia do Poder Legislativo? Ora, se deveria seguir obediência ao governo federal, votar de acordo com as propostas enviadas ao Legislativo pelo presidente da República, se deveria fazer parte necessariamente da base aliada ao governo federal, então o Poder Legislativo perdia muito de suas atribuições, porque o Poder Legislativo tem que fiscalizar também o Poder Executivo, tem que propor leis, mas que tem que acompanhar o orçamento, tem que fiscalizar as ações do governo, e dessa maneira não rola, pessoal? Dessa maneira não tem como rolar. Ou seja, tem limitada a autonomia da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. O outro aspecto também muito importante nesse contexto da Primeira República é a chamada política do café com leite, que consistiu num acordo, num pacto oligárquico envolvendo os dois mais importantes estados do Brasil. Os dois estados mais ricos, populosos e com o número de eleitores do Brasil. Estou me referindo, evidentemente, aos estados de São Paulo e Minas Gerais. É o pacto oligárquico envolvendo o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, que vão estar basicamente nessa gangorra, promovendo uma espécie de alternância governativa, ora ficando um presidente paulista, outra hora ficando um presidente mineiro, e fica naquele sobe e desce, naquela gangorra, naquela alternância, naquele revezamento. Portanto, nesse contexto histórico, temos o predomínio da
oligarquia cafeeira no Brasil. Até porque o principal produto da economia brasileira era o café. O Brasil, durante a Primeira República, continuava sendo um país essencialmente agrário. A maioria da população brasileira se concentrava nas áreas rurais. Nossa economia ainda era agroexportadora essencialmente, com destaque para a produção do café, principalmente em São Paulo. Não é à toa que durante esse período a maior parte dos presidentes era ligada à oligarquia cafeeira dentro desse contexto da chamada política do café com leite. Essa é a República Oligárquica no Brasil, pessoal. A Primeira República também é conhecida como República Oligárquica e apresenta como características a dominação coronelista, marcada pelo clientelismo político, a troca de favores entre o coronel fazendeiro e seus eleitores, os trabalhadores rurais. E temos aí o voto de cabresto, que já falamos sobre ele, e temos o controle do curral eleitoral, que se dava através da troca de favores e através também da violência armada pelos grupos arrebanhados nas camadas marginais da sociedade. Eu estou falando dos jagunços, que eram a guarda pessoal dos coronéis. E havia forma de resistência? Sim, havia forma de resistência camponesa. A exemplo, podemos mencionar aqui, a resistência camponesa em Pernambuco, diante desse predomínio político dos coronéis, era muito limitado, eram manifestações assim de alcance bastante restrito. Nós podemos destacar aqui, dois momentos assim de manifestações contrárias ao predomínio político exercido pelos grandes latifundiários, pelos coronéis. Por exemplo, o cangaço, que foi um movimento surgido no Nordeste, que promovia saques, que promovia atos de violência, roubos, assassinatos, que perambulavam pelos sertões da região Nordeste, atacando diversas cidades de vários estados nordestinos, e existiram vários bandos de cangaceiros. O principal bando de cangaceiro foi o chefiado por Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e sua companheira Maria Bonita. Corisco e Dadá também estavam no grupo. O principal bando de cangaceiros foi o bando de Lampião, mas não foi o único, né? Teve o bando de Antônio Silvino também, vários bandos de cangaceiros. O mais famoso pelo Brasil é o bando de Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das terras nordestinas. Grande Lampião, acompanhado de Maria Bonita, o cangaço. Além do cangaço, outro movimento de resistência eram os movimentos messiânicos, tais como o movimento que aconteceu lá, onde? Na Bahia, lá junto ao Vale do Rio Vaza Barris, onde surgiu a comunidade de Canudos, a comunidade do Belo Monte, liderada pelo beato Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, que era o grande pregador e líder religioso daquela comunidade que foi destruída pelo exército brasileiro no final da década de 1890, né? Foi aquele contexto ali, governo de Prudente de Moraes, 1897, a destruição de Canudos. Muito bem, meus amigos. Vamos agora fazer alguns exercícios relacionados com este contexto. Voto de cabresto e a política dos governadores. Vamos lá, então. Primeira questão já está na sua tela. Acompanha comigo. Vem cá, foco total. João Soares estava com a razão. Política só se ganha com muito dinheiro.
a começar pelo alistamento, que é trabalhoso e caro. Tem-se de ir atrás de eleitor por eleitor, convencê-los a se alistarem e ensinar tudo, até a copiar o requerimento. Cabo de enxada engrossa as mãos, e o cedenho das rédeas, o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra, labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais. E quem perdeu tempo com leitura e escrita em menino, acaba logo esquecendo-se do pouco que aprendeu. Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí. E o título de eleitor rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Olha só essa citação retirada do brilhante livro de Mário Palmério, Vila dos Confins. Vale a pena conferir, pessoal, para você compreender o coronelismo, a manipulação política, o voto de cabresto durante a República Velha no Brasil. Por esse trecho, nós podemos perceber que como era feito o alistamento eleitoral, porque a Constituição de 1891 estabelecia que teriam direito ao voto somente os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Nem que o cara só soubesse fazer lá um O no fundo do copo, não tem problema. Se o cara assinasse o nome, escrevesse um bilhetezinho ali, já era considerado alfabetizado, portanto, teria direito ao voto. Então, não eram raros os casos de coronéis que mandavam as professorinhas ir lá dar aula no período noturno para esses peões de fazenda, para esses trabalhadores braçais, para que eles aprendessem minimamente a ler e escrever, a fazerem o requerimento do alistamento eleitoral para poderem votar. Era um voto a mais já faz diferença, meu amigo. Então, dessa maneira que nós temos aí as eleições e o voto de cabresto nesse período. Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta relativamente às eleições e ao voto no Brasil da República Velha. Alternativa A. O sistema eleitoral da República Velha manteve o caráter do voto censitário, tal qual existia no sistema imperial. Nada disso. Negativo. O voto censitário foi abolido. Abolido o voto censitário. No lugar do voto censitário veio o chamado voto universal. Voto universal, mas apenas para cidadãos alfabetizados. Viu por que era importante saber ler, saber escrever? Porque a gente vira pessoa. Alternativa B. O voto de cabresto, atrelado ao interesse político do patrão, do fazendeiro, do dono da terra, era uma prática generalizada na República Velha, mas foi rompida com a Revolução de 1930. Pessoal, a Revolução de 1930 levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil, levou a uma mudança na estrutura política nacional, porém, demorou um certo tempo para que o voto de cabresto, esse controle exercido pelo coronel, fosse definitivamente extirpado da política brasileira. Até meados da década de 40 ainda era comum essa prática aí, pessoal. Não vamos longe, né? Até hoje tem gente que vende seu voto aí, que acaba
cedendo às pressões de cidadãos corruptos que compram o voto. E quem vende o voto também é corrupto, né? É o corrupto ativo com o corrupto passivo, infelizmente. Alternativa C. As deformações do processo eleitoral da República Velha passavam, entre outras causas, pela relativa tensão entre uma sociedade desigual e iletrada, particularmente nos setores subalternos da sociedade, e uma legislação eleitoral relativamente moderna. A legislação eleitoral brasileira era relativamente moderna, porque ela já havia abolido o voto baseado na renda do cidadão, o voto censitário, já havia colocado o voto universal, mas exigia que o cidadão soubesse ler e escrever. E a sociedade brasileira da Primeira República estava concentrada no meio rural, pessoal. A grande maioria da população brasileira estava morando no campo e em péssimas condições de vida e de trabalho. Portanto, havia uma grande diferença, um grande desnível entre as camadas dominantes, os proprietários das terras, os ricos fazendeiros e os miseráveis trabalhadores que eram explorados, que eram aviltados, que muitas vezes sofriam inclusive castigos físicos. Então está correta a nossa alternativa C de casa. Próxima alternativa aqui nós temos a figura do coronel, chefe de grande base militar e dono do curral eleitoral, não era compatível com a cultura iluminista que presidia a modernização eleitoral da época. Pessoal, olha só, o coronel era um grande chefe político e podemos dizer que também ele tinha uma influência militar, na verdade, uma influência paramilitar, porque os grupos armados que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis, eles eram jagunços, eles eram pistoleiros, eram matadores de aluguel. Então, eram grupos paramilitares. Porém, pessoal, não tem essa ideia de cultura iluminista aí, não era compatível. Sim, se de um lado você tem uma cultura iluminista com o liberalismo na política brasileira, com o federalismo, o Brasil é uma república do tipo federalista, o Brasil tem vários princípios importantes inspirados no iluminismo francês, inspirados na Constituição dos Estados Unidos. Porém, pessoal, isso não é compatível, não. Isso destoa, né? Destoa. Então, quer dizer, na verdade, está errada essa afirmação aqui, pessoal. Está errado. A figura do coronel, chefe de grande base militar e dono do curral eleitoral, não era compatível com a cultura iluminista. Não vigorava uma cultura iluminista aqui, pessoal. Vigorava uma modernização da sociedade brasileira e uma modernização política nacional. Não tínhamos mais voto censitário, mas tínhamos voto de cabresto. Ou seja, de que adianta modernizar a política se mecanismos existiam para burlar a legitimidade das eleições, fazendo com que existissem fraudes eleitorais? Por isso que está errado a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Olha só, o coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional
com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma do voto. É o que eu falei agora há pouco, pessoal. Nessa época não existia concurso público. Para você fazer parte de uma repartição pública, você precisava ter QI, ou seja, precisava ter quem indica, precisava ter um baita de um pistolão, senão você não entrava. Para trabalhar numa autarquia, numa representação pública, numa instituição pública, para ser delegado de polícia, para ser propriamente policial ou para trabalhar como professor ou professora primária, precisava de uma carta de recomendações, que geralmente era dado por uma pessoa influente, uma pessoa de posses. Então, isso hipotecava aí o poder do coronel na troca de favores, no chamado clientelismo. Essa citação foi extraída da obra Pontos e Bordados, escritos de história política do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, o único historiador brasileiro membro da Academia Brasileira de Letras. No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na letra A, coação das milícias locais, letra B, na estagnação da dinâmica urbana, letra C, na valorização do proselitismo partidário, letra D, na disseminação de práticas clientelistas e letra E, na centralização de decisões administrativas. Você já percebeu? O fragmento fala do poder do coronel, de práticas de clientelismo, de troca de favores. Logo, a alternativa correta, letra D de dado. Daí a resposta correta aí, pessoal, coronelismo, voto de cabresto, troca de favores. Mais uma questão chegando por aí. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Citação extraída do livro Coronelismo, Enxada e Voto, do grande mineiro de Caratinga, Vitor Nunes Leal, falando sobre o voto de cabresto, falando sobre a influência do coronel, que era visto como benfeitor, por conta das trocas de favores, o clientelismo entre o coronel e os eleitores. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, período histórico compreendido entre 1889 e 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Qual era a estrutura social que vigorava no Brasil? Onde estava concentrada a maior parte da população brasileira? A população pernambucana também, evidentemente, estava concentrada no meio rural, trabalhando em atividades ligadas a uma economia agrária. Portanto, era uma sociedade baseada numa estrutura agrária, estava concentrada no campo. Muito bem, vamos procurar então a alternativa correta. Letra A, igualitária.
com um nível satisfatório de distribuição de renda. Tá querendo me enganar, né? Lógico que não. Alternativa B, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Harmonia é o cacete. Uma grande opressão das camadas dominantes sobre as camadas subalternas. Letra C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Não, pessoal. A escravidão foi abolida no Brasil com a Lei Áurea, aprovada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. Está errada a letra C. Show, letra C. Está excluída também. Está descartada também. Vamos para a letra D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Errado também, pessoal. Errada essa afirmação. Então, por exclusão, só temos uma. Era uma sociedade agrária, marcada pela concentração da terra nas mãos de poucos e do poder político local e regional exercido pelo coronel, que exigia a obediência do eleitor através do voto de cabresto. Alternativa correta, letra E. E vamos para mais uma questão aí chegando, pessoal. Cabo de enxada engrossa as mãos. O laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra, labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais. Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí. E o alistamento rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Mais uma vez a citação de Vila dos Confins falando sobre a questão do voto do eleitor, o voto de cabresto. Então o eleitor precisava ser alfabetizado. Então, sendo alfabetizado, sendo letrado minimamente, isso rendia a estima do patrão, ele virava pessoa, quer dizer, ele tinha importância. Ele que era um trabalhador humilde, um trabalhador rural, explorado, recebendo parcos salários, tendo péssimas condições de vida, se sentia um pouco mais importante no momento em que ele podia votar. E aí o coronel poderia agradá-lo. Então ele fala, agora rende a estima do patrão, a gente vira pessoa. De acordo com a leitura do texto acima, considere as assertivas a seguir a respeito dos aspectos da República Velha no Brasil. Item 1. O predomínio oligárquico, baseado na troca de favores entre as diversas instâncias do poder, visava, sobretudo, combater os focos de tensão social e oposição política, representado nas diversas formas de organização dos trabalhadores rurais nesse momento. Olha só, pessoal, nesse momento histórico, não temos aí uma grande organização por parte dos trabalhadores rurais. Eles são iletrados, são analfabetos ou semi-analfabetos, são oprimidos e não têm organizações de defesa contra essa opressão promovida pelos latifundiários. Está incorreto o item 1. Item 2. A campanha eleitoral empreendida pelos chefes políticos locais pretendia atingir principalmente os trabalhadores urbanos, vamos grifar, urbanos, já alfabetizados e menos embrutecidos pela labuta pesada, uma vez que os da zona rural, intimidados pela violência física, acabavam por votar de acordo com a vontade dos coronéis.
Olha só, a campanha eleitoral empreendida pelos chefes políticos locais pretendia atingir justamente os trabalhadores rurais. Aqueles lá que estavam embrutecidos pela labuta diária, pela labuta pesada, aqueles que poderiam ser controlados através da troca de favores ou através da violência. Item 3. A transformação operada no trabalhador rural, na época das eleições, representava a marca de um sistema político baseado na força dos chefes locais sobre seus subordinados, impondo-lhes seus candidatos e dispensando-os somente nessa ocasião dos trabalhos que engrossavam as mãos. É isso mesmo. No momento do dia da eleição, o cara não precisava ir trabalhar, ele ia lá votar. Então, ele não ia para a labuta pesada, para a enxada que engrossa as mãos. Ele ia lá depositar o seu voto, voto de confiança no candidato do coronel. Correto? O item 3. Muito bem, pessoal. Apenas o item 3 está correto. Alternativa C de casa. Muito bem, senhoras e senhores. Vale dizer que a vida só começa depois da nomeação. Eu quero ver o seu nome no Diário Oficial, quero ver você aprovado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Clique like.